Oi, meu nome é Lara e eu vou falar um pouco sobre a Lei de Crimes Hediondos. Então, em 1977, tinha a Lei 6.416, que era uma lei que estabelecia diferentes tipos de penas para diferentes tipos de crimes. E com o passar do tempo, o Brasil acabou tendo um índice muito grande de crimes e crimes muito graves, muito extremamente graves. A partir daí, a legislação brasileira percebeu a necessidade da criação de uma lei um pouco mais severa para esse tipo de crime. Foi então que em 1988, a Constituição Federal, no artigo 5, estabeleceu o conceito de crimes hediondos. E no conceito de crimes hediondos, determinados tipos de crimes com características mais graves tinham penas muito mais severas do que o normal, muito mais severas, com a finalidade de tentar fazer essa diminuição da violência, incluindo também uma penalidade sem fiança, uma penalidade com mais tempo e sem anistia ou graça. Dentro da lei de crimes hediondos, nós vamos ter crimes específicos com suas específicas penalidades, como homicídio, lesão corporal, latrocínio, extorsão qualificada com resultado de morte, extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável, endemia com resultado de morte, falsificações de produtos medicinais, exploração sexuais de vulneráveis. No artigo 121, vamos ter o homicídio. Ele é considerado hediondo quando é praticado em alguma atividade típica de grupo de extermínio ou quando ele é qualificado. O bem jurídico dentro do homicídio é a vida da vítima, o bem jurídico tutelado. O sujeito ativo do delito pode ser qualquer pessoa que venha ofender o bem jurídico. E o sujeito passivo, no caso, seria a vítima, aquele que sofre a ofensa, ou seja, aquele que perde a vida. Dentro da classificação doutrinária, o crime de homicídio pode ser comum, feito por qualquer pessoa, material, consumo importante, haver a consumação e resultado de morte, simples, instantâneo, não reversível e de forma livre. Então, existem várias formas de chegar ao ponto da consumação do crime. O tipo objetivo do homicídio, levando em consideração que não é qualquer homicídio que é considerado crime hediondo, vem a partir do momento em que o homicídio, em que o crime ele é articulado, ele é pensado, ele é organizado. Ele é a partir do momento que existe um ensaio do crime, que existe toda uma situação até a consumação do crime, resultando na morte da vítima. O objeto subjetivo claramente é o dolo, onde a pessoa faz por livre e espontânea vontade e tendo a consciência de que está fazendo. O momento consumativo é a morte da vítima, sem dúvida, e a tentativa também é considerada, podendo qualquer pessoa ser penalizada pela tentativa de homicídio. Temos aqui agora as qualificadoras dos homicídios supracitados, que são os homicídios considerados hediondos. Motivo torpe ou perspectiva de recompensa, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia ou qualquer outro método cruel que possa resultar em perigo comum. A traição de emboscada mediante dissimulação de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem em outro crime, ou seja, para encobrir outro crime. Feminicídio, quando é realizado contra alguém do sexo feminino e contra alguma autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. A ação penal, nesse caso, será pública, incondicionada, e a pena pode acontecer de 6 a 20 anos. Artigo 129, lesão corporal.
Então, a lesão corporal, ela é considerada crime hediondo quando é uma lesão corporal gravíssima, quando é seguida de morte, quando é contra seu cônjuge, quando é contra alguma autoridade ou agente em exercício da sua função. Então, lesão corporal, artigo 129. A lesão corporal ela é considerada hedionda quando ela é acompanhada de uma lesão corporal gravíssima, quando ela tem o resultado de morte, quando ela é feita contra o seu cônjuge ou quando ela é feita contra algum agente em exercício do seu trabalho. Então, o bem jurídico tutelado nesse caso é a vida ou saúde da vítima. O sujeito ativo é qualquer pessoa com a finalidade de lesionar a integridade física da vítima e o sujeito passivo é qualquer pessoa que tenha sofrido um atentado à sua integridade física. A tipicidade penal objetiva é justamente o dano à saúde da vítima, o dano à sua integridade física, não somente pela dor, mas um dano mais agravado ou aquele dano seguido de morte. O objeto subjetivo, nesse caso, vai ser o dolo, ou seja, vai ser com aquela vontade livre de causar dano a outro. Então, dentro da classificação doutrinária, o crime de lesão corporal vai ser um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, vai ser um crime material, podendo também ter a consumação da morte, de forma livre, pode ser feita de várias formas, de dano instantâneo, ou seja, acontece no momento da consumação, monossubjetivo, pode ser praticado por uma pessoa só, como também pode ser praticado por mais de uma pessoa. É também plurissubsistente, tem várias formas de praticar esse crime e podendo também ser simples, levando em consideração que o bem jurídico tutelado nesse caso também vai ser a vida. Agora veremos as qualificadoras. Parágrafo 2, que no caso vai ser sobre a lesão corporal gravíssima. Se resulta lesão corporal gravíssima quando acontece a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de algum membro, sentido ou função, deformidade permanente e aborto, tendo uma reclusão de 2 a 8 anos. No parágrafo 3, vamos ter a lesão corporal seguida de morte, se resultando em morte, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, levando o agente a uma pena de reclusão de 4 a 12 anos. E no caso da lesão corporal contra uma autoridade ou agente, que é registrado nos artigos 142 e 144, vai dizer que se a lesão for praticada contra autoridade ou agente, nos artigos já supracitados da Constituição Federal, o que vai acontecer? Já a lesão corporal contra a autoridade ou agente, mencionadas nos artigos 142 a 144 da Constituição Federal, nós podemos perceber que essa qualificadora vai envolver a lesão corporal feita contra agentes no exercício de sua função ou contra cônjuges. Aí, nesse caso, a pena será aumentada de 1 a 2/3. A ação penal da lesão corporal é pública, condicionada à representação para lesões corporais leves e culposas, conforme o artigo 88 da Lei 9.099, com exceção das praticadas por violência doméstica contra mulheres, que serão ações públicas incondicionadas. E será incondicionada também para os demais casos, as demais circunstâncias. Agora vamos falar do roubo. Então, o roubo ele é considerado crime hediondo diante de várias circunstâncias, entre elas, quando é seguido de morte, ou seja, quando configura o latrocínio e quando tem o emprego também de arma de fogo proibida. O bem jurídico tutelado, nesse caso, é um patrimônio e também, diante das outras circunstâncias que configuram o crime de roubo como um crime hediondo, também a vida da vítima.
O sujeito ativo do crime de roubo ou de latrocínio pode ser qualquer pessoa física. E para que seja configurado o crime de latrocínio, é preciso que seja ofendido, além do patrimônio, a vida da vítima, que no caso seria o sujeito passivo desse crime. A tipicidade objetiva desse crime é subtrair a coisa alheia e também quando é acompanhada de violência de morte. Já o tipo subjetivo fica claro que tem como que configura o dolo, podendo ser preterdoloso também em relação à culpa, pois o evento de morte no latrocínio tanto pode ocorrer de dolo, de culpa ou de preterdoloso. E se atribui também em relação, se atribui a mesma sanção com a mesma gravidade. O momento consumativo desse crime é considerado quando a coisa alheia é subtraída, como já foi supracitado, e quando a vida da vítima é colocada em risco. Dentro das suas qualificadoras, vamos ter circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, como diz o artigo 157, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. A pena de reclusão vai de 20 a 30 anos e multa. Então, sobre a ação penal, apesar de ser elencado como um crime contra a vida e contra o patrimônio, a ação penal, nesse caso, do crime de latrocínio será a pública incondicionada. Portanto, no caso, vai ser uma iniciativa do Ministério Público. Então, a classificação doutrinária desse crime seria de delito material, instantâneo, complexo, de forma livre, de dano e plurissubsistente. Material, porque o tipo do roubo descreve a conduta e o resultado exigindo assim sua produção. Instantâneo, porque é consumado no momento em que a vítima, o bem tutelado, é colocado em risco. Complexo, porque dentro desse crime pode haver outros crimes e outras circunstâncias. De forma livre, porque pode ser feito de qualquer forma, existe uma certa liberdade, várias formas de ser feito. De dano, porque exige a lesão do bem tutelado. E plurissubsistente, porque não se perfaz com ato único, exigindo que o sujeito empregue violência no sentido amplo e que o sujeito subtraia algum material envolvido. Extorsão qualificada com resultado de morte. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e ocorrência de lesão corporal ou morte. Estamos no artigo 158. Então, esse crime se trata de constranger a vítima de forma violenta, com resultado de lesão corporal ou morte, quando existe uma restrição de liberdade da vítima, a fim de conseguir algum tipo de vantagem, podendo também ser uma vantagem econômica. O bem jurídico tutelado nesse caso seria a liberdade da vítima, seguindo de sua vida também. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é aquele que tem a sua liberdade restringida e que acaba também correndo risco de vida. Veremos agora as qualificadoras do crime. Se o sequestro dura mais de 24 horas e se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60. Ou se o crime é cometido por bandido ou por bando ou quadrilha, tendo a pena de reclusão de 12 a 20 anos. Se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, tendo pena de reclusão de 16 e 24 anos. E se resulta em morte, tendo a pena de 24 a 30 anos. O tipo objetivo do crime é constranger a vítima no sentido de obrigar ela a fazer algo ou a deixar de fazer algo. E o tipo subjetivo, com certeza, tem o elemento do dolo, que envolve o intuito de obter para si alguma vantagem. E dentro da sua classificação doutrinária, ele é considerado material instantâneo
complexo e doloso. A consumação desse crime é um pouco complicada porque vai depender de vários fatores. Primeiro, é se o agente emprega a violência ou grave ameaça. Segundo, quando a vítima realiza a conduta que lhe é obrigado, que lhe é exigido, ou seja, quando ela tem que fazer ou deixa de fazer algo. Terceiro, quando o agente obtém a vantagem econômica. E dessa forma, a consumação se dá praticamente na segunda fase, que é onde a vítima ela faz ou deixa de fazer algo, porque é o momento em que o sujeito vai poder usufruir do que conseguir obter diante dessa situação. A ação penal desse crime é pública, incondicionada, portanto, a competência é do juiz e não do tribunal. Agora veremos o artigo 159, que é a extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. O bem jurídico tutelado nesse caso também vai ser a liberdade da vítima, seguido também de uma inviolabilidade patrimonial e também a restrição da liberdade de locomoção. No caso também pode ser feito como obtenção de vantagem econômica. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que realize esse crime e o sujeito passivo, no caso, é aquele que tem a sua liberdade de locomoção restringida e também aquela pessoa que vai chegar a sofrer a sua liberdade, a sua lesão patrimonial. O tipo objetivo desse crime, no caso, é o sequestro. E o tipo subjetivo, no caso, é o dolo, a fim de obter alguma e qualquer vantagem econômica, como, por exemplo, preço de resgate. A consumação em tentativa, como trata-se de crime formal, ela se consuma com o sequestro. Ela não precisa de certos passos ou que certas coisas aconteçam. Ela, por si só, só restringindo a liberdade da vítima, ela já é consumada. Veremos então as qualificadoras do crime. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, tendo pena de reclusão de 12 a 20 anos. Se o fato resulta na lesão corporal de natureza grave, tendo a pena de reclusão de 16 a 24 anos, e se resulta em morte, tendo uma reclusão de 24 a 30 anos também, que se assemelha muito ao artigo anterior que acabamos de ver, que se trata da extorsão qualificada com o resultado de morte. A classificação doutrinária vai considerar um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. É um crime complexo, já que a ação do criminoso pode ser direcionada para mais de uma vítima também em várias outras situações. O sujeito também pode ser aquele que sequestra, mas também o que se comunica com os parentes da vítima na hora de negociar algum tipo de oferta, algum tipo de suborno. E também é considerado crime formal, no qual existe um resultado naturalístico, que é algo perceptível pelos olhos, sentidos, ou como, por exemplo, a entrega do dinheiro. A ação penal desse crime é pública, incondicionada, portanto, é competência do juízo singular e não do tribunal do júri. E é muito importante também salientar que a Lei de Crimes Hediondos eliminou a pena de multa para todos os crimes do artigo 159. Agora, no artigo 213, nós falaremos do estupro. O bem tutelado no crime de estupro é a liberdade sexual, ou seja, é quando o criminoso vai ter uma relação carnal, um ato libidinoso, sem o consentimento da vítima. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que cometeu o crime, e o sujeito passivo é aquela pessoa que tem a sua liberdade sexual restringida, e ambos podem ser homem ou mulher. O elemento objetivo desse crime, no caso, é a realização
do ato libidinoso com a vítima, podendo ou não ter penetração. Pode ser considerado também quando existe só um certo assédio mediante ameaça, por exemplo. E o tipo subjetivo, no caso, com certeza é o dolo, onde a pessoa, por livre e espontânea vontade, vai constranger alguém ou obrigar alguém a ter conjunções carnais. A consumação e tentativa, ela é, de certa forma, chega a ser óbvia. O crime acontece quando, sendo caso hediondo, vai acontecer quando a conjunção carnal é realizada, quando o constrangimento acontece. E também, por se tratar de um crime plurissubsistente, a tentativa também é possível, sendo também realizada por vários atos. Agora vamos ver as qualificadoras do crime de estupro. Se a conduta resulta na lesão corporal de natureza grave, se a vítima é menor de 18 anos e maior de 14 anos, e se a conduta resulta em morte, e se houver a tentativa de um crime mais qualificado. No caso, essa é uma teoria mais abordada por Rogério Greco. Eu acho que realmente, diante dessa situação, não vem ao caso, mas eu acho importante citar. Outra coisa importante relacionada a esse crime é o aumento de pena, que pode ser dado quando ele acontece, quando o crime é realizado por uma ou mais pessoas, quando os criminosos, no caso, são parentes próximos à vítima, quando o crime resulta numa gravidez, ou quando, em consequência desse crime, é transmitida algum tipo de doença venérea. E todas essas circunstâncias podem aumentar a pena de 1 a 2 terços e pode aumentar a pena também bem mais do que a metade do que ela é entregue ao sujeito. Dentro da classificação doutrinária do crime, ele pode ser material, pode ser comissivo, doloso, instantâneo, plurissubsistente e unissubjetivo. Doloso porque não há previsão de modalidade culposa, a pessoa faz de livre e espontânea vontade com a função de fazer, com a intenção de fazer. Instantâneo porque a consumação não se prolonga no tempo, a consumação é dada no momento que o crime é realizado. Plurissubsistente porque a conduta pode ser fracionada em vários atos. E unissubjetivo porque pode ser também praticado por uma pessoa, mas também pode ser praticado por mais pessoas. E a ação penal desse crime será pública e incondicionada. Atualmente no Brasil, a pena para os crimes de estupro vai de 6 a 10 anos, aumentando de 8 a 12 anos se há lesão corporal da vítima ou se a vítima possui entre 14 e 18 anos. E pode também aumentar de 12 a 30 anos se a conduta vai resultar na morte, no caso de doenças venéreas ou gravidez. Agora do artigo 217, que se trata do estupro de vulnerável, que é quando o estupro é cometido por um menor de 14 anos ou com pessoa com determinado grau de vulnerabilidade, como por exemplo algum tipo de deficiência, tendo uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. O objeto jurídico tutelado é a liberdade sexual da vítima, levando em consideração que ela não tem nem idade e nem a capacidade de consentir o ato. O sujeito ativo, como trata-se de um crime comum, pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, e o sujeito passivo é qualquer pessoa também de sexo feminino ou masculino, menor de 14 anos ou com algum tipo de enfermidade ou deficiência, sendo ela física ou mental. O objeto subjetivo é a prática do ato libidinoso com a vítima. E o objeto subjetivo é o dolo, onde consiste na livre e espontânea vontade de realizar o crime. E é essencial que
o criminoso tenha a ciência de que a sua vítima é menor de 14 anos ou tem algum grau de vulnerabilidade física ou mental. A consumação ela é realizada no momento em que vai existir a conjugação carnal e muitos autores discutem sobre a relação da tentativa. A tentativa, de acordo com muitos diferentes autores, pode acontecer quando o agente tenta realizar a penetração e por motivos exteriores acaba não acontecendo. E outros também defendem que a tentativa acontece não só quando a penetração ocorre, mas também quando o corpo da vítima é violado sem que haja o consentimento dela. A classificação doutrinária do crime se trata de um crime comum, material, de forma livre, instantâneo, comissivo, excepcionalmente também omissivo impróprio, unissubjetivo e plurissubsistente. A ação penal também trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada em todas as suas formas. Vamos seguir agora para as formas qualificadas do crime. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena reclusão de 10 a 20 anos. Se da conduta resulta de morte, pena de reclusão de 12 a 30 anos. E também vamos ter casos de aumento de pena, que também já foram supracitados no artigo anterior de estupro, que é quando o parente é muito próximo da vítima, ou quando o criminoso é muito próximo da vítima, como por exemplo, tendo um grau parentesco, quando o crime é cometido por concurso de pessoas e quando resulta também em gravidez ou alguma transmissão de doença. Artigo 267, epidemia com resultado de morte. Neste caso, o bem jurídico vai ser a saúde do coletivo, a saúde da população, já que só é considerado epidemia quando a transmissão da doença se dá em um nível extenso de pessoas que acabam sendo contaminadas. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que tenha a intenção de causar ou não, dependendo da situação, a transmissão de algum tipo de doença, bactéria, vírus. E o sujeito passivo, no caso, vai ser a coletividade que vai estar sofrendo, que vai estar exposta a algum tipo de contágio, sendo considerado também o resultado de morte. O tipo objetivo do crime é a intenção de provocar, produzir ou originar algum tipo de epidemia, alguma ação que venha causar algum tipo de epidemia. E o sujeito e o tipo objetivo, no caso, é considerado o dolo, porque vai acontecer quando a pessoa, com sua livre e espontânea vontade, vai estar, então, propagando algum tipo de doença em meio à sociedade, colocando assim em risco a saúde pública. A consumação não se dá somente pelo resultado de morte. É muito importante que haja o resultado de morte para que seja considerado crime hediondo. Porém, dentro desse crime, a consumação também é considerada quando a população, quando um grande número de pessoas são atingidas, são infectadas por algum tipo de enfermidade. Neste caso, dentro da classificação doutrinária, o crime é considerado comum, material, comissivo, instantâneo, unissubjetivo e plurissubsistente. E a sua ação penal também, neste caso, será pública incondicionada. Vamos agora falar do artigo 277, que é a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de um produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O artigo 273 menciona falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, tendo a pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa. O bem jurídico tutelado nessa situação
Assim também como o artigo anterior vai ser a saúde pública, porque a partir de um momento que alguma falsificação de alguma propriedade medicinal ocorre ou alguma adulteração, diversas pessoas vão estar expostas às consequências que essa adulteração vai vir a causar. O sujeito ativo também pode ser qualquer pessoa que tenha a intenção de realizar o crime, e o sujeito passivo, novamente, será a coletividade que vai estar sofrendo, então, as consequências da utilização de uma medicação, por exemplo, adulterada, podendo ter a sua vida colocada em grave risco, podendo também acontecer o resultado de morte diante dessa situação. Dentro da classificação doutrinária, este crime é considerado comum, porque o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, formal, porque independe da verificação do resultado naturalístico, comissivo, porém, em alguns casos, ele também pode ser considerado omissivo ou comissivo impróprio, quando a partir do momento que o agente tinha o dever de evitar a situação, o resultado instantâneo de perigo abstrato presumido, plurissubsistente e unissubjetivo. O elemento objetivo desse crime ocorre com as consequências do que este crime vai causar, e o elemento subjetivo é o dolo, considerado é o dolo, ou seja, o agente ele tem a plena consciência de que esse crime está sendo realizado, de que, por exemplo, tais medicamentos estão sendo adulterados. A consumação dessa prática, ela se dá a partir do momento em que o objeto, a partir do momento em que um remédio, por exemplo, ele é falsificado. Se dá a partir da alteração de determinada substância. E a tentativa também é considerada, levando em consideração para que isso ocorre, para que isso venha a ocorrer, seja realizado também diversos atos. A ação penal desse crime será pública e incondicionada, com pena de reclusão de 10 a 15 anos e multa, exceto no parágrafo 2, que expõe a admissão da modalidade culposa por negligência ou imprudência, também sendo realizada a perícia para que isso seja comprovado. E, nesse caso, o crime seria diminuído, teria pena diminuída, para uma retenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 218. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. No caso vulnerável, como eu já expliquei anteriormente, se trata de pessoas que não têm a capacidade de responder por elas mesmas, como algum deficiente mental ou físico. O objeto jurídico, nesse caso, o bem tutelado nesse crime, seria, como também muito parecido com o crime de estupro, a liberdade sexual das vítimas, levando em consideração que, diante da exploração sexual, seus agentes podem também levar algum tipo de vantagem econômica. Então, isso se dá perfeitamente, é perfeitamente considerável, que na grande maioria das vezes não existe um consentimento. Então, realmente, diante desse crime, além do objeto material ser a liberdade sexual da vítima, levando em consideração que estamos falando de vulneráveis, também vai levar muito em consideração o fato da obrigação, do fato de também ser considerado como um comércio, que no caso é a exploração sexual. Então, o sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, e o sujeito passivo é qualquer pessoa menor de 18 anos ou qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, com deficiência física, mental ou alguma enfermidade onde ela não possa consentir, que sejam expostas à prostituição.
Podemos falar do elemento objetivo desse crime, onde existe uma obrigatoriedade de que esse ato seja realizado a fim de obter vantagens econômicas ou alguma vantagem carnal, ou até mesmo só onde o vulnerável ele é exposto a situações de prostituição, não somente por finalidade econômica, mas também com algum tipo de ameaça ou algo do tipo. E o elemento subjetivo é o dolo. Com certeza é o dolo, porque diante dessa situação, sempre diante de na grande maioria das vezes, quando ocorre a exploração sexual, existe terceiros envolvidos e também não se trata só da pessoa que vai obter o financiamento, só da pessoa que vai obter a vantagem econômica. Também ingressa também no elemento subjetivo terceiros que estão envolvidos, como tesoureiro, alguém que esteja seja testemunha omissa, algum tipo, quando a pessoa está ciente de que aquilo vem acontecer, porque de certa forma a omissão vai estar contribuindo para a ação do crime. E a consumação, ela se dá na realização da prostituição ou até mesmo na busca de vulneráveis para que o ato seja realizado. Veremos a seguir as qualificadoras do crime. Incorre nas mesmas penas quem pratica a conjunção carnal ou ato libidinoso com menores de 18 ou maior de 14 anos ou algum vulnerável, como eu já expliquei, o proprietário, gerente ou responsável pelo local em que a prática ocorre. E na hipótese do que eu mencionei agora, constitui efeito obrigatório da condenação, a cassação da licença e a localização de funcionamento do estabelecimento. Temos também a divulgação da cena de estupro do vulnerável, de cena de sexo ou alguma outra cena que envolva a pornografia que vai estar expondo a vítima, e oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda qualquer pessoa como se fosse um objeto material a fim de ter como troca o ato libidinoso. Dentro da sua classificação doutrinária, ele é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, plurissubsistente, costuma se realizar por meio de vários atos. Tem a pessoa que busca a vítima, tem a pessoa que pratica o ato, tem a pessoa que gerencia toda a rede da exploração. Comissivo, decorre de uma atividade positiva do agente, onde venha induzir, subtrair ou facilitar o ato. Também ela vai ser considerada de forma livre, pode ser cometido por qualquer meio de execução. Material, onde só se consuma com produção do resultado naturalístico e consiste na efetiva prática da prostituição. Instantâneo, uma vez que é consumado, está encerrado, a consumação não se prolonga. E excepcionalmente permanente, nas modalidades de impedir e dificultar, porque a consumação se prolonga no tempo, enquanto a vítima ainda estiver impedida ou sofrendo ameaças ou embaraços. É considerado também monossubjetivo, pode ser praticado por um único agente, como também pode ser praticado por vários outros agentes, doloso e transeunte, quando é praticado de forma que não deixa vestígios. A ação penal do crime de exploração sexual será pública e incondicionada e o processo também segue em segredo de justiça. E também pode ocorrer aumento de pena quando resulta em gravidez, quando é algum parente próximo que faz o ato, que pratica o crime, e quando o crime é cometido diante do concurso de pessoas, ou seja, uma ou mais pessoas, como na maioria das vezes também pode acontecer. E também vai considerar também um aumento de pena se diante dessa atividade possa acontecer também a transmissão de alguma doença.
Nesses casos, a pena é aumentada por mais da metade.